Amém, amados? Vamos ficar em pé, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos pregado aí e também fizemos o tempo de leitura de Atos dos Apóstolos, nesse tempo de consagração. Foi bênção e continuar, né, a mensagem que eu comecei em Atos 10 e também em Atos 1. Agora eu vou falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém homens judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, estão bêbados. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, esta é a Tua palavra. Pedimos que de forma especial o Senhor fale conosco, através da vida de homens comprometidos com o Teu Evangelho. O Evangelho chegou até nós no poder do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos fortaleça em meio às dificuldades e que o Senhor nos ajude a olhar para Ti e buscar o Teu Espírito como direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aqui é interessante que diante da profecia, há uma profecia no livro de Joel que fala sobre o derramar do Espírito Santo, chamado de a promessa do Pai. E essa profecia vem, a transmitir sobre esse derramar do Espírito Santo, não somente nesse dia. Aqui há uma palavra de Jesus no livro de Atos, capítulo 1, fala: mas vocês receberão poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer, vocês serão empoderados. Não havia poder neles. Não havia esse dínamo. Não havia esse Espírito Santo. E ele fala que ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, há um propósito. Eles serão empoderados com o propósito de serem testemunhas de Cristo. Testemunhas da morte e ressurreição do Senhor.
Vou deixar esse do louvor aqui, eu deixo que tem aqui 2. Pode deixar esse aqui no cantinho. E é interessante esse processo, né, que fala tanto pela pregação quanto pelo sofrimento. Eles seriam revestidos de poder para pregar o evangelho e eles experimentariam isso tanto pela pregação quanto pelo sofrimento. Para resistir. Como que eu vou ser testemunha de alguém recebendo tortura, recebendo perseguição, recebendo dificuldade? Somente pelo poder do Espírito Santo. Muitos morreram sem fazer nenhuma denúncia. Muitos morreram sem falar nada e nem algo de ninguém. Dando nem localização. Onde vocês estão? Onde que esse grupo do caminho se reúne? Quem são esses grupos do caminho? Como ovelhas mudas. Foram também do mesmo modo que Jesus ao matador. Se fortalecendo. Como eu falei há algumas semanas atrás, o sangue dos mártires regava a igreja. A morte daqueles que sofriam pelo evangelho iam regando a igreja. Eles estavam prontos. Pedro agora era alguém pronto para morrer. Não era mais alguém que iria negar a Cristo em uma roda de conversa. Não era mais alguém que ia negar a Cristo para um oficial. Não era mais alguém que ia negar a Cristo para nenhuma pessoa influente. Não era mais alguém que ia negar a Cristo em algum lugar. Às vezes no começo, né, alguns cristãos se convertem e ele não quer falar no seu grupo de futebol que ele é cristão. Ele não quer falar no seu trabalho que ele é cristão. Ele não quer falar ainda para a sua família que ele é cristão. Mas ele vai sendo empoderado pelo Espírito Santo, a tal ponto que em qualquer lugar que ele viva, as pessoas o reconhecem como cristão, o reconhecem como um servo de Cristo, se for para sofrer ou se for para pregar, se for para ser perseguido ou se for para anunciar o evangelho. Você pode dar uma palavra para nós? Eu participo de um jogo já há uns 3 anos, 4 anos. O último ano, eles falaram assim: Edmur, você pode dar uma palavra para nós e depois orar por nós? Muitos ali. Alguns, cristão 007. Depois disso, você é cristão? Você é, na verdade é pastor, né? Você é pastor? Eu já sabia que você era de algum lugar, mas você é pastor? Sabe? Há alguns que não falam. No meio, né, de pessoas ali que vivem uma vida longe dos caminhos de Deus. Né? Mas o líder ali, ele não é cristão, mas ele falou: Edmur, você pode orar por nós e trazer uma palavra antes de a gente começar? Cezinha foi uma vez nesse jogo, né? Num derbinho. E a gente foi ano passado, retrasado, o Cláudio também foi. E esse ano eles reuniram todos. Edmur, você pode dar uma palavra e orar? Sabe? Serão empoderados. E às vezes esse empoderado, ele pode ser para você ter força durante a perseguição no seu trabalho, ter força durante a perseguição na sua família, ter força durante a perseguição em alguma viagem, algum lugar que você vá, mas também para você ter força para pregar, também para você ter força para falar, também para você ter força para testemunhar. Agora, Pedro não era mais um homem com medo. Agora, Pedro era alguém empoderado. Logo após esse momento, ele se levanta e ele prega.
Se você andar os capítulos aqui, no capítulo 2, mesmo no finalzinho, fala que 3.000 pessoas foram batizadas. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Verso 38. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa do Pai é para vocês, para seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Sabe? É interessante esse processo. Tem um versículo aqui, o versículo 20 do capítulo 26, um pouquinho para frente, fala assim, ó: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também os gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aqui é o apóstolo Paulo falando a mesma coisa que Pedro. A gente ouviu o evangelho. Esse evangelho está ardendo nos nossos corações. E agora, o que nós faremos? Se arrependam dos seus pecados. Se convertam a Deus. E serão salvos. E receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é para vocês. O dom do Espírito Santo é para todo aquele que nele quer. O dom do Espírito Santo não significa aqui o poder para falar novas línguas, pois essa promessa não foi feita a todas as pessoas que eram de distantes nações. Trata-se de frutos de fé, retidão, de paz, de alegria no Espírito Santo. A promessa do Pai e do Espírito Santo não é para eu falar novas línguas. Eu posso receber esse dom. E esse dom edifica a minha vida. Falar em novas línguas edifica aquele que fala. Mas o principal é fruto da fé na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, porque através do Espírito Santo eu vou gerar fruto de fé. Que fala que é o fruto do Espírito. É um fruto que, se diversas maneiras, ele enche a nossa vida com alegria, com paz, com unidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Diversas maneiras. Mas é um fruto. E é a evidência do batismo do Espírito Santo na vida do crente. Ter o fruto do Espírito na sua vida. A pergunta hoje é: eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho esse empoderamento? Se eu não tenho, eu vou buscar, vou ter a intenção de buscá-lo, de buscar esse Espírito, para que ele enche a minha vida e me fortaleça, para que eu tenha força durante a perseguição, para que eu tenha uma palavra quando o Evangelho me der a oportunidade de pregar. Na verdade, Paulo falava para os seus discípulos, fala: pregue em tempo oportuno ou em tempo inoportuno. Preguem quando te chamarem, mas também preguem quando não te chamarem. Pregue com a sua boca, mas também pregue quando a sua boca estiver fechada. Pregue com o seu testemunho, pregue com a sua vida, pregue com o seu exemplo, pregue com as suas atitudes, pregue com o seu caminhar, pregue nas redes sociais, pregue no mundo digital, pregue no mundo real, pregue para as vidas que vivem com você. Nosso país tem liberdade. Não tem por que nós sermos um cristão 007.
Pode chegar a hora. Eu conheço missionários que vivem aqui normal. Quando chega a hora da sua viagem, é tudo zerado e tudo apagado. E vão sem rede social, sem nada, ou com uma rede social com outro nome, né? Para conversar com alguém, ou para mandar notícias, mas começa tudo. Mas aqui vivem um cristão, né? Como lá também vivem cristão. Só que aqui, tendo oportunidade, falam. Abrindo as portas, eles escancaram. E nós somos chamados para isso. Pedro entendeu esse processo. Pedro mudou muitas coisas que ele pensava, que precisava. Algumas semanas atrás eu falei do derramar do Espírito Santo na vida de Cornélio, em Atos 10. Antes de Pedro ir para lá, ele teve aquela visão, em que Deus tem que falar para ele, né, que pede para ele comer, ele fala, não como coisa impura. E Deus fala para ele, né, não fale que é impuro aquilo que eu criei e abençoei. E ele entende, né, que ele precisava ir e pregar também aos gentios. E ele fica admirado que na casa de Cornélio aconteceu a mesma coisa que em Atos 2. Deus derramou o seu Espírito sobre a vida deles. Não precisava ter andado com Jesus 3 anos. Não precisava ter um título de apóstolo. Não precisava estar na igreja de Jerusalém. E sabe de uma coisa? Não precisava ser judeu. Deus derrama o seu Espírito em qualquer povo, em qualquer nação, em qualquer língua, em qualquer lugar. Aquele que o busca, aquele que clama por ele, Deus derrama o seu Espírito e age. Fala que as esmolas e as orações de Cornélio chegaram ao céu. Deus derramou o seu Espírito sobre eles. Agora caminhamos com Paulo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, que em Atos 9, hoje na escola dominical nós vimos que a primeira vez que ele apareceu foi em Atos 7:53, né? Primeira vez que ele aparece segurando as roupas daqueles que vão apedrejar ao grande mártir do início da igreja, Estevão. Um diácono cheio do poder de Deus. Um que talvez poderia ser chamado pastor de alguns ali. Traz uma das grandes mensagens da palavra de Deus, que nós vemos aqui, uma das maiores pregações da palavra de Deus no livro de Atos, que é Estevão diante do Cornélio, diante do Sinédrio, e a sua defesa, Atos 6 e 7. E no final de Atos 7, ele é apedrejado. Fala assim, nossa, durou tão pouco, né? Um homem cheio do Espírito Santo. Mas a sua influência ecoa até os dias de hoje. Nós não estamos em Jerusalém. Nós estamos na América. Mais de 2000 anos depois. Falando da morte de um homem que serviu a Cristo com inteireza de coração. A sua vida ecoa até os tempos atuais. É impressionante. A sua mensagem é inspiração para muitos. E a sua vida influenciou um jovem que segurava a roupa de quem apedrejava. Saulo, de Tarso. No capítulo 9, ele tem uma visão de Deus. Ele está indo perseguir a igreja com cartas para matar os cristãos. E Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não entende, fala, mas quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Jesus aparece para ele. Ele fica em Damasco, ali é batizado, é ensinado, volta para sua terra, é ensinado no deserto da Arábia.
Fala que por 3 anos o Senhor o levou para aquele lugar e o Espírito Santo o ensinou. Depois ele começa a pregar o Evangelho. Em Atos 19, ele está na terra da deusa Diana, um lugar de adoração em que muitos ali vivem do comércio de artigos religiosos. Tem algumas cidades que nós conhecemos no interior de São Paulo que vivem assim, né? De comércio de artigos religiosos. E tinha o templo de Diana. E lá há um derramar do Espírito Santo. Vamos ali para Atos 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que o Espírito Santo existe. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo replicou: João batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizaram. É interessante isso, né? Aqui eles recebem o Espírito Santo pela simples imposição de mão do apóstolo. Agora, aquele que pregou durante os anos finais da sua vida em toda a Ásia, pregou nas ilhas gregas, pregou em Jerusalém, pregou nos arredores de Jerusalém, e no final, que alguns até chamam de quarta viagem dele, mas é a sua viagem para a prisão em Roma, ele pregou em Roma dentro de uma prisão nos últimos dias da sua vida. Com um soldado à porta, uma casa alugada, ele recebia pessoas e falava de Cristo. Alguém pronto a morrer pelo nome de Jesus. Quando ele se converte, Deus fala para Ananias, eu vou mostrar para ele o quão importa sofrer por Cristo. Era alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo não é alguém só que profetiza. Às vezes a gente tem o costume místico, isso é místico no Brasil, de acreditar que só o profeta tem o Espírito Santo. Tem muita gente piedosa, vivendo cheio do Espírito Santo e discipulando pessoas. Tem muita gente piedosa, cheia do Espírito Santo, sendo guia e conselheiro de pessoas. Tem muita gente piedosa, sentando de manhã em uma padaria, em uma cafeteria, antes do seu emprego, sentando no seu trabalho, ensinando pessoas o caminhar cristão, cheio do Espírito Santo. Eu posso profetizar, mas eu não preciso profetizar para ser cheio do Espírito Santo. Nos 2 primeiros momentos, Atos 2, Atos 10, não falou de nenhuma profecia. Mas aqui, que era um lugar de idolatria, aqui, que era um lugar de promiscuidade, aqui, que era um lugar onde as pessoas viviam longe de Deus, os sinais acompanharam aqueles que creram. Os sinais acompanharam. Como nós vemos muitas vezes, né, missionários na África, os sinais acompanhando a vida deles.
com profecias, com curas, porque há uma necessidade, são pessoas longe dos caminhos de Deus, mas pessoas que estão sendo discipuladas, acompanhadas, vieram para Deus pelo amor ou pela dor, e chegaram a Deus, estão sendo acompanhadas através do ensino de Deus, através do acompanhamento. Deus pode encher essas vidas do Espírito Santo, andando com Deus diariamente, andando com o Senhor diariamente. Em nenhum momento vemos a palavra de Deus falar de Lucas, de sinais e prodígios de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos, acompanhou Paulo, viveu o sofrimento de Paulo. E como falar que Lucas não era uma pessoa cheia do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo. Como que alguém vai acompanhar Paulo sem ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Mas qual foi? Servindo com os seus dons e talentos, apoiando a igreja, servindo o homem de Deus. Dedicou uma vida. Estava quando Paulo sofreu naufrágio. Estava quando Paulo foi chamado de assassino. Nem o mar quis, mas quando foi mexer com fogo, a víbora pegou ele. Passou horas, dias, ele não morreu. Agora já achavam que ele era Deus. Trouxeram todos os doentes da ilha e ele orou pelos doentes e eles foram curados. Agora, ele era alguém enviado de Deus. Muitas vezes, o nosso testemunho, a nossa vida, muda o olhar das pessoas para nós. Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Vivendo uma vida comprometida com o Evangelho. Vivendo uma vida comprometida com a palavra de Deus. Precisamos disso. Que nesse ano nós busquemos mais o Espírito Santo de Deus. Cada um ao seu meio, cada um como Deus vai trabalhar, mas buscando cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Andando na palavra, sobre a direção, sobre a bênção da igreja, caminhando com Cristo. A vida de Paulo e de Pedro nos inspira a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Deus cuida de nós. Eu sei que hoje há muitas preocupações no mundo, nas coisas, na vida financeira, na vida dos nossos filhos, no futuro. Mas sabe uma coisa? Deus está cuidando daqueles que o temem. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando. Sirva Cristo. Se dedique a uma vida comprometida com a palavra e com o Espírito Santo. E Deus vai à frente em nome de Jesus. Amém? Amém.